Tessalonicenses. O capítulo é o 5. E o verso é o 18. Livro de Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, isso. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: seja grato, pois o que você está vivendo é a vontade do Pai. Podeis assentar. Quando eu vinha vindo para essa conferência, e mediante a tantos argumentos, faz um favor para mim, mediante a tantos argumentos e questionamentos que acontecem na nossa vida, Deus disse para mim assim: ser grato é uma decisão. Nós podemos ter vários estilos de vida, podemos acostumar a andar numa oração rasa, aquela oração que só pede, porque muitas das vezes nós nos apegamos a versículos que dizem: pedi, pedi, e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas a Bíblia também diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito vai desmanchar meu cabelo. Posso pôr um pouquinho mais para lá? Entendeu? Fiquei com medo. Isso. A gente paga caro na escova, o apóstolo vem e acaba com a escova da gente. Vocês não estão vendo aqui liso assim? Quando nós começamos a lembrar daquilo que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele vai fazer, nós precisamos exercitar em nós o poder da gratidão. A gratidão é algo que nós aprendemos diariamente com os obstáculos da vida. Eu conversei com a minha amiga, um presente do céu. Eu sempre preguei, pastora Leide, e às vezes em meio a algumas brincadeiras ou descontrações que faço no meio das minhas pregações, eu sempre disse assim: no meio de tantas princesas que o Senhor tinha que escolher, Ele escolheu eu, que sou uma Fiona. E aí Deus me apresentou a Leide, e eu falei assim: Deus, como ela consegue ser tão Leide? E aí o Eterno falou para mim: porque ela decidiu, e a decisão define o seu destino. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não tenho nada a agradecer. É porque você ainda não decidiu o que você quer ser. É porque você ainda não tomou um posicionamento, dizendo: independente do que eu estou vivendo hoje, eu já quero agradecer por aquilo que Deus determinou no meu amanhã. Porque quando Deus começa a agir em favor da nossa vida, ninguém consegue impedir. Eu venho de uma cidade pequena, de uma cidade onde os meus pais, eles não tiveram o privilégio de aprender o que é ser grato. Meu pai era um homem rude, pastor, um homem que foi treinado, castigado pela vida, um homem que deu brechas e que permitiu que o inimigo, de uma forma maldosa, viesse destruir quem ele era. Um homem pautado na agressividade, um homem narcisista, um pai amoroso. Eu falo que como pai dá até medo de eu falar alguma coisa dele, mas um marido que não era o reflexo de um grande sacerdote. A minha mãe, em meio àquelas dores e humilhações que ela passava, embora ela não conhecesse Cristo, ela dizia assim para mim: filha, um dia tudo vai ficar bem. Ei, querido, você tem coragem de ser profeta para alguém nessa noite e dizer: vai ficar bem? Parece que
Quando nós olhamos as necessidades que estamos vivendo, quando nós olhamos a escassez em algumas áreas da nossa vida, parece que não tem como Deus restaurar. Deus, Ele é tão fiel, que Ele não perde tempo, guarde bem isso, de devolver o que perdemos. Ele dá melhor do que aquilo que nunca tivemos. Talvez você está orando e dizendo: Deus, eu preciso de uma restauração. O Eterno diz: eu não perco tempo de devolver o que você perdeu, mas eu dou aquilo que você nunca teve na sua vida. No meio da vida, eu cresci numa casa, eu dizia que era falta de comida, eu dizia que era falta de roupa, eu dizia que era falta de diálogo, de palavras de afirmação. Vocês têm pastores, apóstolos, que são escritores, e eles sabem que existem as 5 linguagens do amor. Sabe que cada um escolhe um jeito para se amar. Quem me ama, ele presta serviço para mim. Sou sincera. Gosta de mim, então lava meu carro, passa minha roupa, faz comida para mim. Eu me sinto amada. Mas a minha linguagem de amor é presente. Se você esperar que eu passe uma roupa sua, você vai vir amassada, porque eu não vou perceber. Mas aí eu vou falar: nossa, eu vou indo em tal lugar, é a cara da apóstola Neide, é o jeitinho da filha dela. E aí nem que você vai ficar guardado, vai levar 2 anos que eu vou ver a pessoa. Eu estou com o meu presentinho ali. E palavras de afirmação. Eu amo afirmar o que nós somos em Deus. Na minha casa não existia palavras de afirmação. O que existiam eram palavras que nos colocavam como seres humanos para baixo. Eu lembro que a minha mãe, e hoje eu entendo que não é só a dependência financeira que faz uma mulher ficar num relacionamento tóxico. Existem várias correntes por detrás daquilo. E eu lembro que a minha mãe, num dia qualquer, num momento qualquer, ela, num dos aniversários marcados na nossa história, nós não tínhamos dinheiro para nada. E ela falou assim: filho, eu queria tanto comemorar meu aniversário. Eu era uma criança. E ela trabalhava de empregada doméstica. Eu não sei qual foi o diálogo que ela teve com a patroa dela, mas eu sei que à tarde a patroa dela chegou com uma lasanha em casa. Lasanha para nós na nossa casa era algo assim extraordinário. Quando especial, a comida assim tipo caviar, não sei, não conheço, só ouvi falar. E essa lasanha chegou, e eu e minha mãe feliz por aquele presente. E quando a patroa sai, o meu pai toma a lasanha da mão da minha mãe e faz cocô em cima daquela lasanha. As lágrimas caem dos olhos da minha mãe. E eu vejo aquela mulher dizer: hoje nós não temos, mas amanhã. É que nós olhamos muito para o hoje e esquecemos o que Deus pode fazer para nós no amanhã. Meu pai foi um homem privilegiado. Eu, uma criança arteira, deu para ver que eu cheguei e fui dançar com o jovem, mas não dei conta não, vocês são fera, vocês sabem dançar. Dei 3 pulinhos no meu coração, Isaac, quase, falei: deixa eu sentar que eu preciso pregar. Não, a gente aguenta, a gente tem que estar exercitando aqui. A de hoje está pago, amanhã tem outra. A minha mãe e o meu pai, por não trazerem palavras de afetos, eu tive um encontro com o pedófilo. Eu preciso falar essa parte aqui. Eu até falei que não ia comentar sobre isso hoje. Eu encontrei com um homem que ele me deu algo que eu nunca tinha recebido de ninguém. Palavras: você é bonita, você é inteligente, você é esperta, blá, blá, blá. Até que você já sabe o que o pedófilo faz. Quando eu saio das mãos daquele pedófilo, em prazos, frações de poucos dias, meu pai e minha mãe nunca soube. Meu pai morre com 37 anos de idade. Um homem um negro lindo, um homem simpático e rude dentro de casa. Porque geralmente tem pessoas que conseguem ter aparência na rua e arrancar máscara na casa.
Eu não sei, e nem estou aqui para julgar ninguém, mas o que você é aqui, seja melhor dentro da tua casa. Eu aprendi naquela família a me contentar com o pouco. Eu aprendi naquela família a dar graças em meio à miséria. O meu pai, como eu disse, foi um homem privilegiado, porque ele entregou a vida dele para Jesus. Eu falo numa quarta-feira, e na mesma noite ele morreu. Isso é plano de salvação. Eu vou melhorar. Talvez você está aqui chorando porque alguém está desviado, porque alguém está afastado dos caminhos do Senhor, porque alguém tomou rumos diferentes daquilo que você esperava. Se Deus fez uma promessa, comece a agradecer agora, porque a promessa de Deus, ela não falha. Meu pai morre e fica 2 mulheres, perdidas em sentimentos, perdidas em dores, e perdidas em algo que atrasa o processo: murmuração. O grato não murmura, o grato não questiona, o grato vive. Não importa. Eu escrevi aqui, liberte-se da murmuração. Liberte-se. A murmuração nos afasta de Deus e nos prende em um ciclo de insatisfação. Você já conversou com alguém que é insatisfeito? O insatisfeito, você fala para ele: você ganhou hoje 1 milhão. Ele levanta e fala: eu vou ter que ir lá declarar imposto de renda. É a pessoa insatisfeita. Nunca ela está bem, nunca ela sabe dizer: que bom que o Senhor fez isso por mim. Ei, querido, aprenda, treine a sua mente a agradecer em tudo. Creia que até mesmo os sofrimentos que Deus coloca não tem nada de Satanás. Nós temos um costume, o hábito, mania de dizer: o diabo está me provando. É mentira. Quem está nos provando é Deus. Até mesmo porque a Bíblia declara em Jó que quando o inimigo, o adversário, foi provar Jó, ele teve que pedir para Deus. E se você tem que pedir para alguém, é porque aquela pessoa permitiu. Então quem está permitindo você passar a prova é Deus. E se Deus permite, Ele também está pronto a tirar você dessa prova. E quando Ele permite, é porque Ele está dizendo: eu estou te subindo de nível, seja grato. Só passa por prova quem Deus escolheu para subir de nível. A gratidão não deve ser apenas sentida, mas também demonstrada. Você já demonstrou hoje a Deus que você é grato por tudo o que Ele tem feito e que Ele ainda vai fazer na sua vida? Você parou hoje para olhar que, mediante a tantas circunstâncias, mediante a tantas barreiras, mediante até mesmo tantas lutas, você tinha a oportunidade de não vir adorar a Deus, mas você decidiu. Você não entendeu. Talvez houve tantas barreiras para que você não chegasse, mas você decidiu, doendo, sangrando: eu vou, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Façam tudo. Façam o quê? Sem queixas, sem murmuração. Façam tudo sem questionamento. Façam tudo para que o nome do Senhor seja engrandecido. Reconheça que cada dia, olha que coisa linda, que cada dia é a oportunidade de você viver a bondade da ação de Deus. Quando eu estou aqui, eu paro para olhar e sempre falo: deixa eu colocar aqui porque vai estar sendo filmado e daí tem que estar organizado. Eu sempre paro e choro com lágrimas de agradecimento. A gratidão que invade
o meu coração muitas das vezes faz exceder o meu entendimento. Eu olho para tudo aquilo que eu achava que o diabo tinha plantado na minha história, mas na verdade Deus estava escrevendo a minha trajetória. Se nós fôssemos falar, a pastora escreveu um livro em meio ao caos. Se nós fôssemos falar, tirar um dia, fazer uma conferência, quem é que não passou por caos? Mas o importante não é que você sobreviveu, o importante é que você viveu. Porque é fácil reconhecer quem viveu ao caos. Quem viveu ao caos, ele canta, ele celebra, ele dança. Ah não, quem sobrevive diz: eu sofri, mas estou aqui. Mas quem está vivo diz: eu sofri, mas eu estou aqui para agradecer o que ele fez por mim. Expresse sua gratidão. Escreva pequenos bilhetes de mensagem a alguém, dizendo o quanto você é grato por essa pessoa existir, o quanto você é grato por ter essa amizade, por ter a benevolência de ter essa pessoa ao seu lado. Agradeça as pequenas coisas. Fazemos culto de graças pelas grandes e esquecemos de agradecer as pequenas. Esquecemos de agradecer os detalhes. É nos detalhes que Deus opera as coisas impossíveis. Seria impossível eu estar aqui, mas aí eu entendo que tudo eu posso naquele que me fortalece. Agradeço a Deus pelo milagre. Eu entendi que durante muito tempo, apóstolos, eu pedi para Deus uma casa. Uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi na área familiar. E dessa área familiar, é lógico que eu perdi identidade, perdi valores, perdi dignidade. Eu fui uma criança, uma adolescente, que infelizmente eu passei pelo vale da prostituição. E não passei só por necessidade, passei por mágoa, passei por raiva, passei para afrontar aqueles que diziam que me amavam. Mas um dia os olhos do Senhor olhou para mim. Eu estou dizendo, os olhos do Senhor estão olhando para você. Eu queria pedir para esse homem de camisa verde cana, fica de pé um pouquinho, quase da cor do meu vestido. Relebaio chou de que reface. Há momentos que quando eu estou contando os meus testemunhos, o meu coração acelera. E aí eu tenho medo de externar de uma forma rude a forma como Deus me moldou para chegar até aqui. Mas enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus mostra o teu nome em letras garrafais, um nome de destaque. O Eterno diz: não importa o que você perdeu no meio do caminho, o que importa é o que eu estou entregando para ti nesse tempo. Relebaio, relibiande kirra, relebacirra. Eu vejo como Deus estivesse abrindo um livro, e Ele para numa nota ou numa página de número 19. E aí o Eterno fala: 2019 foi o pior ano da vida dele. Relebaio, kenibirraia chou de kirra. Mas mesmo no pior ano da sua vida, o Eterno esteve do teu lado, caminhando lado a lado. E Ele diz: não temas, porque o ano de 2026 eu surpreendo com portas abertas. E tu subirá e testificará: o Deus que eu agradeci, Ele fez mais do que eu podia esperar. Se é para Jesus, aplaude com verdade. O salmista Davi, ele dá um exemplo poderoso. Não esqueça, dá uma cutucada aí, ó. Não esqueça de nenhuma das bênçãos. Eu sou das antigas, e nas antigas canta assim, ó: quantas bênçãos, diga quantas são recebidas
Se nós fôssemos contar todas as bênçãos, eu quero contar algumas delas. A maior bênção que eu alcancei foi conhecer a Jesus Cristo. Eu busquei Jesus em muitos lugares. Eu busquei Jesus na bebida, na prostituição, no roubo, na mentira, na religião de matriz africana. Quantas entregas feitas em altares diferentes, quantos sacrifícios feitos nas encruzilhadas, feitos em cachoeiras, em cemitério. Um vazio existencial que existia dentro da minha casa, dentro da minha vida, na vida da minha mãe, aonde eu via minha mãe no chão caída, lambendo catarro de pessoas, bebendo sangue de galinha. Mas eu também vi minha mãe no altar, louvando ao Senhor Jesus. Diariamente eu faço uma reflexão e eu agradeço a Deus e peço perdão por tudo que eu fiz e por tudo que Ele vai fazer na minha vida. Perdão do que, pastora? Porque em meio ao caos eu duvidei que Ele podia mudar a minha história. Porque em meio ao caos eu duvidei que Ele poderia transformar o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar. Deixa eu tirar o brilho. Em meio ao caos, ô vida, é de andar com a Leide, filha. Quando eu não andava com a Leide, eu não estava nem aí. Depois fui aprendendo umas coisas que melhorou? Em meio ao caos, eu aprendi que é ali que Deus testa o nosso coração. Quando eu coloquei os pés em Brasília, Deus falou para mim: tu lembra de Miriam? Eu disse para o povo: prepara uma mesa no deserto, porque vai ter festa. O povo sai, e sai com seda, sai com prata, sai com ouro. E quando começa a celebração, ninguém tinha nada, só Miriam tinha um pandeiro. Que nessa noite Deus levante muitos Miriams dessa casa. Que quando Deus fizer uma promessa, você diga: eu já tenho a roupa, eu já tenho perfume, eu já até dei uma arrumada no meu cabelo, eu estou pronto para viver essa festa. Aprenda a viver contente. Aprenda a viver contente acima de todas as coisas. Eu vivi com a minha mãe estados lastimáveis, conhecendo a Cristo. Estado lastimável de dor, estado lamentável de processos. Eu vi a minha mãe passar por 3 cânceres. Perdi minha mãe no ano de 2017. A minha mãe, minha mãe deitada na cama do hospital, eu deitada num colchãozinho. Ela disse assim: filha, eu vou morrer. Eu vinha vindo num processo de perdas. Não tinha uma área que não estava dando 0. Aí eu olho para minha mãe passa mal, tem uma indisposição. Vamos para o hospital. Ela disse: filha, eu vou morrer. Eu falei: mãe, eu e minha mãe sempre fomos muito ligadas uma à outra. Eu sou filha única. Eu sorri para ela e falei: mãe, eu nem comprei roupa para o look dessa luta, eu não tenho. Para as outras lutas eu já estou meio preparada, mas para a sua morte eu não estou, mãe. Não brinca não, eu estou sofrendo tanto. Eu preciso da senhora. E ela disse: tudo que você precisa é de Jesus. Aí eu levantei, sentei na cama, ela deitou no meu colo, ela me abraçou, ela falou: filha, eu tive um sonho. E eu estava passando pela dor da separação, passando pela retaliação daqueles que se diziam amigos, porque estavam tirando as máscaras e mostrando que era ser ingrato. Porque o verdadeiro amigo, ele é grato em todo o tempo. Eu entendi que em tempo de sol a praia fica cheia. Tempo que você está trabalhando e está ganhando bem, que você está fazendo churrasco, que você está próspero, tanta gente chega perto de você. Mas nas dificuldades, tem alguns que viram o rosto,
E não é só virar o rosto, se tornam ingratos por aquilo que você já fez. A minha mãe, ela me abraça e ela diz assim: filha, Deus diz que vai me levar, mas você é uma escolhida, e o escolhido, ele não tem escolha. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que mesmo que você encontre com pessoas ingratas, você é escolhido, você não tem escolha. Você não tem escolha para murmurar, você não tem escolha para retroceder, você não tem escolha para olhar para trás, mas o posicionamento seu é dizer: eu sei ser grato em todo o tempo, seja na fartura ou seja na escassez, tem um culto de gratidão no meu coração. A perseverança. A perseverança. Ah, meu Deus do céu, coração. A perseverança deve ser a ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Não basta só ser grato, seja completo. Perfeição aqui quer dizer completo e íntegro. O que é ser íntegro, pastor? Que mesmo em meio ao caos, nós não venhamos nos deformar no que somos. Que mesmo em meio ao caos, quantos? Diga quantos. Em meio ao caos perde a sua personalidade. Em meio ao caos perde a sua característica. Em meio ao caos perde a sua essência. Ei, não permita que a falta de gratidão te deforme. Seja grato. Seja grato. Nós brincamos, porque a gente trabalha muito com culto de mulheres. Então as mulheres vão saber do que eu estou falando. Você está na prova? Coloca salto, põe uma roupa boa. Aí eu vou falar para os homens: está aprovado, filho? Põe um tênis, uma calça, sei lá, acho que é moletom que fala. Vai fazer uma caminhada no parque, porque só rico faz caminhada no parque. Não fica em casa deitado no sofá murmurando e dizendo: eu estou um fracasso. Dá uma de rico, filho. Põe uma roupa de atleta e vai para o parque. Enquanto você caminha, você fala: Deus, eu estou na luta, mas eu estou perseverando. Eu estou na luta, mas eu estou andando. Eu estou na luta, mas eu estou caminhando. Eu estou na luta, mas eu estou exercendo minha mente, porque mente parada é a oficina do diabo. Então movimenta para que a presença de Deus chegue na tua vida. Sai do marasmo do sofá, porque o marasmo do sofá traz a ingratidão e nos tira da presença da perfeição. A minha mãe passou pelo câncer e, pasmem, no ano de 2021, eu passei pelo câncer. Minha mãe passou por 3 processos, 2 foi curada, no último Deus levou. Eu chego no médico, o médico olha meus exames e ela diz assim: Sandra do céu, como você deixou chegar nesse estado? Eu falei: o quê? Ele falou: você está com um tumor horrível no seu intestino, que está encostando no seu reto. Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias sem ir ao banheiro. E aí, coisa de gente antiga, come mamão, ameixa, né? A gente quer resolver por caminhos paliativos, né? E quando eu cheguei no médico, eu estou de encontro com um tumor maligno. O médico olha para mim e fala: como você deixou eu ficar assim? Eu falei: faz só 40 dias. Ele falou: mas está bem feio. Nós não vamos ter como mexer nesse tumor. Nós vamos fazer a químio, fria e quente, branca e vermelha. Depois a rádio. Quando reduzir o tumor, nós tiramos e vamos fazer uma bolsa, colocar a bolsa de colonoscopia. Eu estou olhando para ele como se ele estivesse falando aramaico, hebraico. Eu falei: Deus, o que esse homem está falando para mim? Eu cheio de compromissos a serem cumpridos, e eu falei: Deus, agora não é hora de eu ficar doente. Eu não posso. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade. O que eu faço? Pego os exames, vou embora, e aí eu quero ir para o sofá. Eu quero ir para a área do conforto, para a área do medo,
para que tira a criatividade, porque água parada fede. Eu quis ir para esse lugar. O lugar que o inimigo gosta de trabalhar em nós é quando a gente para. Não, o inimigo não quer ver você desviado, porque desviado você está fazendo alguma coisa. É difícil quando você para, porque você não está nem servindo a Ele e nem a Deus, você está parado. Você não sabe se você reclama ou se você grama. Estou eu com os papéis, os exames da mão, lágrima descendo. Passou um dia, passou 2 dias, e quando eu vi, passaram-se 10 dias. Quando deu 10 dias, eu falei: Deus, eu não posso ficar aqui, eu tenho que levantar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pregar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho uma amiga, Deus me deu uma amiga, que ela é amiga, que ela é filha, que ela é mãe, tem hora que ela é pastora. Ela é aquela amiga, não, ela não é profeta, não é. Às vezes a gente quer escolher o nível de amigo que a gente quer, né? Eu sou sincera e não se escandalize não. Eu queria ter uma amiga que chegasse: eis que te digo, manto, terra. Eu queria, mas minha amiga, ela é fechada. Você está chorando, ela está assim. Eu falei para ela assim: eu vou me matar. Ela falou: bom, você tem agenda, você prega e depois você mata. Eu vou tirar sua vontade de se matar. Aquela amiga tramontina. Você não é criança, você é madura cristã. Não precisa Deus estar todo dia dizendo que te ama. Ele já provou na cruz do Calvário que te ama. Não precisa todo dia Deus dizer que você vai ter vitória. Ele já provou da Bíblia, através da palavra, que você vai ter vitória. Que tanto que, ai Senhor, eu preciso de uma revelação profética. Se a Bíblia não revelou isso para você até agora, então você não está vivendo a palavra, você está vivendo uma ilusão. E ela disse: filha, você é pastora, a Bíblia não diz em tudo da graça desse câncer. E vai pregar. Vou eu com aquele barrigão. Preguei uma, preguei 2. Na terceira eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu não estou pronta, porque eu sou corajosa. Eu sou daquele nível que quando eu dobro os meus joelhos, eu não fico fazendo conversa com Deus, gracinha não. Eu falo: eu estou com medo, não vou dar conta. Aí Deus fala: vai com medo mesmo. Vai empurrando e eu vou indo. E eu falei: Deus, eu não vou dar conta. Eu falei: câncer, não estou pronta para agora. E aí Deus falou para mim: você crê? Começa a agradecer a sua cura. Eu comecei a agradecer a minha cura. E infelizmente nós gostamos de ver sinais. Tem uma moça loira de vestido preto. Fica de pé um pouquinho. Yes. O milagre não precisa de sinais, Ele faz. O milagre não precisa que Deus anteceda mostrando que Ele vai fazer alguma coisa. O que precisa é, mesmo quando nós não estamos vendo nada, dizer: eu acredito que aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai fazer em meu favor. Eu vejo Deus visitando a sua casa. Mas o Eterno diz: antes de eu entrar lá dentro, eu estou entrando dentro de ti, fazendo uma cura interna. Eu vejo Deus tirando mágoa do coração, arrancando raiz daquilo que ainda fede, para dizer: eu estou fazendo uma coisa nova. Aceita e viva o meu novo, diz o Senhor. Eu comecei a orar. Quando eu paro de orar um dia qualquer, Deus fala: pega os exames. Eu falei: que exame, Deus? Ele falou: os mesmos. Peguei, olhei. Deus falou: leva no médico. Eu falei: uau, eu vou chegar no médico, o médico vai falar assim: Sandra, o seu exame mudou tudo. O câncer que estava aqui já não está mais. Eu estava pronta a sair pulando lá do médico. Cheguei no médico, estou lá na filinha. O médico me veio e falou: tudo bem, Sandra? Eu falei: joia, conseguiu já fazer outro exame? Eu falei: não, é o mesmo. Ele: eu falei: eu vou ficar aqui, Deus, o Senhor mandou eu vir. Eu fiquei ali. E quando ele pegou o exame, quando chegou a minha vez, ele atendeu todo mundo. Não sei se foi por acaso ou pelo teste do tempo,
Porque quem é grato precisa aprender a esperar o tempo, porque o tempo é de Deus, não é seu. Na sala de espera a gente precisa aprender a ficar chique. Na sala de espera a gente abre a Bíblia, medita na palavra. Não, na sala de espera a gente não se distrai. Na sala de espera a gente fala: Deus, eu sei que eu estou esperando, mas o Senhor não está parado, o Senhor está movimentando. Querido, fica chique. Mas você está na prova? Prova não, eu estou na sala da espera do meu milagre. É diferente. Eu entro, o médico falou assim: o que você veio fazer? Eu falei: Deus mandou eu vir. Ele falou: daqui seu exame. Eu acho que você não entendeu. Aí Deus falou para mim: vai lá, porque vai, e presta atenção em cada palavra que ele falar, porque eu tenho uma palavra lá nova para liberar. Eu falei: Deus mandou vir aqui, falou que o senhor tem uma palavra nova para falar para mim. Ele falou: tá bom. Ele abriu o exame, ele falou: não tem novidade nenhuma aqui. Ele falou: Sandra, eu vou explicar para você. Está vendo isso foi mostrando. É câncer, é isso. Foi explicando e a lágrima descendo. Aí ele termina assim: eu vou explicar melhor, porque eu acho que você não está entendendo. O que você tem não é câncer. Sua mãe morreu de câncer, sua avó morreu de câncer, sua tia foi designando. E falou: que você tem é maldição hereditária. Você também vai morrer de câncer. Eu falei: tá aqui a chave. Eu estava morrendo de medo de câncer, mas maldição, meu Deus pega e faz transformar em bênção. Fui. Passei a mão no meu exame e falei: tá fichinha. Até hoje eu achei que era químio, que era rádio, mas já não é nada disso. É joelho no chão, oração, jejum para quebrar toda e qualquer maldição. Ei, querido, você não foi chamado para carregar maldição hereditária. Você foi chamado para caminhar com testemunho. Entrei em oração. Eu vomitei 2,5 baldes de fezes. Chamar aquilo de fezes ainda é chique. Chamar aquilo de fezes é alto padrão, porque eu nunca vi um negócio feder e manchar tanto. E eu tive uma experiência desse dia também, que eu nunca contei. Eu vomitava aquela coisa fétida, horrorosa, nojenta. E a minha amiga, ela ia pegando as toalhas, enxugando, e eu olhava aquelas toalhas novas, cheia de renda, que eu nunca tinha usado, cheia de fezes. Eu falei: bem feito, só tonta. Fica guardando as coisas para dia especial, olha o que deu. Ei, tira aquela toalha nova, tira aquele guardanapo, tira aquele copo. Permita-se usar na saúde e não na doença. Permita-se usar com você e não com os outros. Se Deus te deu, seja grato, dizendo: hoje segundou, mas eu vou pôr meu prato de limão siciliano, eu vou usar a minha panela Teflon, porque hoje eu estou com vida, e é com vida que eu quero celebrar o que Deus me deu. Eu não guardo nada. Não guardo nada. Comprei um casaco de couro, pastor Adente. Eu estou pedindo para Deus mandar frio. Mas se Ele não mandar, eu vou vir sem frio mesmo. Seja o que Deus quiser. A hora que eu tiver só, você está com calor, não. Costume transpirar assim mesmo. Cheguei no médico, olho no fundo, fezes saindo. Mandaram eu urgente para o centro cirúrgico. E Deus fala aqui, ó: não opere, peço exame. Eu olhei para a enfermeira e falei: eu quero um exame. Ela falou: do que, Sandra? Eu falei: do que tiver, mas eu quero só um exame. Aí o médico veio, conversou comigo. Ele percebeu que eu estava ciente, consciente, não é alucinação. Eu falei: não abra a minha barriga, não faça nada comigo sem antes fazer um exame. E eu vomitando. Quando ele fez a colonoscopia, o exame através do reto, ele parou com a cânula, olhava para as enfermeiras, olhava para mim, mexia. Ele falou: dona Sandra, eu não sei o que aconteceu, mas que não tem câncer aqui, não tem. Seu reto está liso. Eu falei: pastor, é porque eu agradeci. E quando a gente agradece, a bênção chega. Fiquei lá internada 4 dias para esperar sair as fezes
de meios normais. Aí o médico dizia para mim: eu vou deixar você só mais hoje, porque eu estou vendo milagre. Eu vou deixar mais hoje. Ei, quando você agradece, Deus faz as pessoas olharem para você dizendo: eu vejo em você milagre. Aí eu vou falar que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas depende de quem Deus é em nós. Quem Deus é em você. A Bíblia diz que ele encontrou com 10 leprosos. Quem foi curado? E quem voltou? É você que decide quem Deus é em você. A cura é para todos, agradecer é decisão. A cura está disponível, os céus estão abertos. Agradecer antes ou voltar a agradecer após ser curado, talvez, pastor. Puxa vida. Tá bom, Deus. Eu não estou dizendo que está vazia. Talvez era para estar transbordante, mas por falta de gratos, alguns vieram para agradecer, mas os ingratos estão distraídos, murmurando, porque não quer retroceder. Retroceda, volte, recomece, mas recomece grato. Termino aqui. Quando escolhemos agradecer, estamos declarando nossa fé no soberano e eterno amor de Deus. Você está pronto para decidir hoje em ser grato? Você está pronto para decidir hoje em dizer: independente do que eu esteja vivendo, eu volto com as minhas mãos cheias de gratidão? Eu comecei a contar com a minha casa, eu ia pular aqui. Eu tive dificuldade de moradia, dificuldade de casa. Eu descobri que casa é diferente de lar, viu? Às vezes a gente chora que a gente tem casa e esquece de pedir lar, porque lar é aquilo que você tem vontade de voltar, que você tem vontade de se achegar. Que esse homem de camisa branca, fica de pé um pouquinho. Relemaia chove, retibiai que soe. Se eu fosse usar uma palavra coerente, e o que queima no meu coração é livramento. Devido um grande livramento para você. Relebaia chove que birra, que biaia chove de nirefaz. Eu vejo Deus quebrando o coração de pessoas endurecidas em teu favor. E Ele diz: descansa, porque eu prometi que eu te daria tesouros sobre as tuas mãos. Enquanto o teu coração está aflito e preocupado, o Eterno está trabalhando em coração de rei, quem tem posse. É isso que Deus está dizendo, para que você possa testificar de que Ele é o Deus do já. Ser grato a Deus é declarar que Ele é soberano, que Ele é bondoso, que Ele não nos abandona no meio do caos. Isso é ser grato. E no meio das moradias que eu tive, pastor, de esgoto aberto, de vaso que só descia com o balde, eu falei para Deus: eu tenho sonho de ter uma casa. Quem é grato sonha. E sonho é diferente de delírio. Sonhe, porque o sonho traz tranquilidade, o sonho traz paz. Talvez os sonhos teus, talvez não, a maioria dos teus sonhos não são os mesmos de Deus. Mas se você estiver sonhando, o sonho dele será melhor do que o seu. Eu comecei a sonhar com uma casa. Falei: Deus, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E Deus falou para mim: mas você não vai fazer nada. Porque às vezes que a gente sonha, a gente não faz nada, né? Só fica ali. Eu falei: Deus, o que eu faço? Ele falou: sai procurar uma casa. Eu estava numa casa de 3 cômodos, que quando chovia você podia ficar fora, porque você se molhava menos do que dentro. E ainda dentro você tem que ter o equilíbrio de colocar a balde e ficar tum. Você não sabia que lugar que você colocava o balde. Eu falei: Deus, eu quero uma casa. E Deus falou: sai e escolhe. Eu saio. Eu venho do interior, agora eu moro em São Paulo, mas eu venho do interior
de São Paulo. No interior não tem muitos prédios, como Brasília, andei aqui agora, aqueles prédios enormes, né? No interior é casa. No interior não tem nem muito condomínio, é casa. Eu passei na frente de uma casa, só o portão da casa dá para fazer minha casa inteira onde eu morava. E aí meu coração ardeu. E eu falei, Deus, eu quero essa casa. Eu falei, eu acho que é delírio. Eu falei, Deus, eu quero essa casa. E Deus falou, se você quer, pede. Eu vou voltar lá atrás. A minha mãe pediu uma casa para Deus. Minha mãe pediu uma casa quando ela ficou viúva, mãe solteira, nós nos sentindo desamparados como mulher, crentes servindo a Deus. Minha mãe falou, nós precisamos de uma casa. Estava um projeto, eu não sei porque eu vou ter que ir. Estava um projeto de uma casa popular lá em Boituva, casa popular. A minha mãe falou assim, Deus, me dá uma casa popular. A minha mãe ia lá, ela via o terreno, até que chegou uma hora que nem o terreno ela via mais, porque puseram umas placas do governo para não ver a construção. E a minha mãe dizia assim, filho, nós vamos morar naquela casa lá, ó. O que tinha era placa e terra. Naquela casa lá, filho, ó, 8ª casa de Porta Azul, da rua principal. A minha mãe ficou da boa da cabeça. Depois que ela converteu, acho que as coisas... Deus deu essa casa para minha mãe. Essa casa hoje é uma ONG que cuida de 350 famílias atípicas. Por que eu falei sobre isso agora? Parei para falar só isso. Deus está te dando a tua moradia, pastora Leite. Relebaio, relibiando cheio, de nirreface. Tem momentos que tu olha e fala, Deus, não é porque eu quero ostentar, mas eu estou vendo tu com o papel quentinho na mão, e o Eterno dizendo, eu não te fiz aventureira, eu cuido das asas, das águias, das aves e das flores. E é interessante que a flor que eu estou vendo é aquela flor que a gente assopra e ela vai longe assim os pedaços. Você é uma mensagem que alcança os 4 cantos da terra. E eu falei, Deus, por que ela quer uma casa? É porque ela diz assim, Senhor, até o passarinho tem para onde voltar. Eu quero um canto para mim. Deus está te dando essa casa. Deus está te entregando uma casa. Eu não estou falando que ela vai morar na casa, eu estou dizendo, Deus está dando a casa. Descansa. A senhora vai olhar e falar, Deus fez. Eu precisei dessa casa. Sonhei. Passei na frente do portão da casa. Orei. E aí Deus falou para mim, você tem certeza que quer morar aí? Eu falei, eu tenho. Ele falou, então se movimenta. Vai lá e pergunta para o dono da casa. Cacei quem é o dono da casa, achei. Cheguei para o dono da casa, falei, você está alugando aquela casa? Ele falou, eu estou. Vamos lá ver, pastora. Falei, vamos. Fui lá ver, e pela primeira vez na minha vida eu entro numa casa com todos os quartos com suíte. Uma casa não, na minha. Todos os quartos com suíte. Porque até então o suíte era pinico, né? Ali já é banheiro mesmo. Todos os quartos com suíte. O piso da sala de porcelanato. Eu vou ostentar. A área gourmet. Para ter uma ideia, a piscina aquecida com telhado que você controle remoto. Abre e fecha. Um dia eu estava tão provada, eu chorando, comendo frango do lado da piscina, falando, Deus não aguenta. Deus falou, saia da piscina que está feio. Vá no quarto orar então. Eu falei, mesmo, né, Deus, deixa eu sair daqui. Mudar o lugar da prova. Provar no meio da piscina comendo carne. Quem não quer uma prova dessa? Eu falei, deixa eu me posicionar. Sabe por que eu fiz essa brincadeira? Porque às vezes a gente já está no lugar da promessa e ainda está esperando mais. Está no lugar da promessa e está esquecendo de agradecer, está pedindo mais. Eu vou daquela casa, estou olhando e eu sei que eu não tenho condições de comprar aquela casa. Não tenho condições de alugar. Mas Deus falou assim, eu sou mantenedor. Eu não fiz loucura não, pastor. Eu orei. Eu entrei dentro da casa, profetizei. Pasmem. Os coaches, eles dizem a lei da atração.
Os coachings diz o poder do subconsciente. Eu digo a ação da fé. Eu chegava na frente da casa com o meu lencinho, eu apertava, eu via o portão abrir, eu entrava dentro da casa. No outro dia eu passava, pegava o meu óculos, dormindo, Deus falou para mim: levanta e consagra um vidrinho de óleo. Levanta e consagra um vidrinho de óleo. No louvor, eu levantei, consagrei um vidrinho mínimo de óleo. E Deus falou para mim: agora você vai lá no dono da casa e vai dar esse vidrinho de óleo para ele. Eu falei: Deus, mas não tem nenhuma palavra profética para me liberar para esse homem? E Deus falou: não. Não tem nenhuma palavra profética para me liberar para esse homem? E Deus falou: não, vai lá e só entrega o vidrinho do óleo. Eu cheguei na oficina, entreguei o vidrinho do óleo para o homem. Conversei com ele, falei: Deus mandou trazer para o senhor. Ele: eu falei: E nós, aquele acho que é melhor. O vidrinho não é mais do que isso, mas isso aqui é da leite. Então, ele pegou o vidrinho de óleo, olhou, sorriu. Eu sorri também. A casa, na época, eu recebia R$1.200. R$1.200 eu recebia na época. O aluguel da casa era R$5.500. Eu apresento um litrinho de óleo, o homem olhou para mim, deu risada, falou: o que ela quer fazer? A viúva, vasilha emprestada, o que será? Eu fiquei olhando para ele com o vidrinho, ele também. E quem é grato precisa aprender a ouvir. Quem é grato não fala, ele ouve. Quando eu estou virando embora, aquele homem diz assim: coitada dessa mulher, ela quer morar naquela casa, mas para ela morar naquela casa, só um milagre. Eu falei: entendi, Deus. Eu falei: Deus, eu preciso de um milagre, mas eu creio que aquele homem também precisa. Faz um milagre naquela casa para o milagre chegar em mim. Ei, querido, quem é grato não tem medo de o outro ser abençoado. Talvez você não pegou, vou repetir: quem é grato não tem o medo de ver o outro abençoado. Ser grato é uma dádiva maravilhosa. Na gratidão eu comecei a falar: Deus, faz um milagre na vida daquele homem. Será que eu dou conta, pastor? Acho que eu dou, né? Faz um milagre na vida daquele homem. E quando passaram-se 4 meses, aquele homem ligou para mim de madrugada, chorando. E ele disse: Sandra, o meu neto nasceu com hidrocefalia. Eu dei o olhinho para minha filha ir orando para o meu neto. Hoje, agora, ao despertar no hospital, o meu neto está com a cabeça normal, sem passar por cirurgia, por nada. Deus fez o milagre. Toma a sua casa. Traz assim para mim. Toma a sua casa. Eu fui morar numa casa de 5, uma casa que para vender custava mais ou menos 2 milhões. Eu não paguei nada. É por isso que eu disse para a pastora Leide: eu não sei se a senhora vai morar lá. Não, filho, como que eu vou sair daqui aí? Eu não sei se ela vai morar naquela casa. Eu entrei, pastora Leide, morei na casa, fiquei na casa não mais do que 6 meses. Eu vejo uma transição. E aqui eu estou com... E Deus me tirou daquela casa para levar para São Paulo. Casamento de São Paulo, hoje eu moro no apartamento. Pastor, a senhora está mudando de casa. Eu estou com medo, mas eu tenho que falar: a senhora está mudando de casa. Tem pessoa que está achando que está fazendo um favor em deixar a senhora morar ali. A senhora não percebe, nem imagina a casa que Deus já preparou para a senhora. A senhora está mudando de casa. Não é de país, não é tocar de... Deus está dizendo: descansa,
A mudança já está pronta, só não vai levar nada. Está tudo lá. Seja grato. A gratidão faz com que a bênção cresça. A gratidão é um detalhe pequeno como fermento, ou talvez como sal. Se você não colocar, faz falta. Coloque gratidão na tua vida. Coloque gratidão pelas perdas. Coloque gratidão pelos ganhos. Coloque gratidão pelos processos. Coloque gratidão sobre aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Enquanto você agradece, o céu se abre. Enquanto você agradece, os tesouros da escuridade são revelados. E as pessoas olham para você e dizem: mas como é que pode ela estar vivendo essa vida de excelência? É porque em tudo que aconteceu sobre a vida, ela é grata. Eu sei que foi feito um ato de dízimos e ofertas, mas eu quero ir muito além. Eu não vou nem me segurar, porque eu não sei nem mexer nisso. Tem que alguém ficar aqui. Eu sei que o que eu vou fazer agora vai muito além. Vai muito além de tudo aquilo que você pode imaginar. Dizimar é lei. Ofertar é graça. E talvez hoje, naquele momento, você falou assim: eu esqueci de ser grato pelo meu emprego, pela minha família, pela minha saúde. Eu esqueci de ser grato até mesmo por aquele diagnóstico ruim que chegou na minha casa, mas eu já sei que o Deus de cura também chegou lá. Eu quero que você tire a sua melhor oferta. Qual? A melhor. A melhor pode ser 1 centavo, como pode ser 10 milhões. Porque quem é grato é benevolente. Quem é grato é benigno e principalmente generoso. Enquanto eles louvam, você vai trazer a sua melhor oferta. A chave QR Code já deve estar ali na tela. A chave QR Code da igreja já deve estar ali na tela. As máquinas estão aqui na frente, a maquineta. Você vai colocar aqui, ó, a sua melhor oferta. E eu quero ungir as tuas mãos, declarando que tudo que eu tenho vivido de prosperidade, não é riqueza não, tudo que eu tenho vivido de prosperidade, bênçãos dobradas serão sobre a tua vida. Se você vai usar o QR Code, já faz aonde você está. E quando você vier, eu unjo a tua mão. Vem, enquanto eles adoram ao Senhor. Quando eu cheguei para Cristo, eu cheguei destruída. Deus te abençoe. Eu cheguei de uma forma tão quebrada que eu olhava para mim e dizia: Deus, não tem como. Cheguei com roupas sujas, com vestes físicas sujas, e tentando todos os dias limpar as vestes espirituais. Uma prostituta, uma ladra, uma mulher que deitava nas ruas, deitava em céu aberto, mantendo intimidades com homens. Eu entrei numa igreja, pastora, tirando os processos para chegar aqui. A pastora era nem mais nem menos do que isso, linda, picada, chique. Eu chegava, ela dizia: senta aqui. Eu chegava com aqueles shortinhos com a bochecha toda de fora, a blusa amarrada quase no gogó da garganta. Ela sentava, ficava pegando na minha perna, dizia: você é tão linda. Um dia ela disse para mim: Sandra, vai ter um chá na minha casa, e eu quero que você vá nesse chá. Eu olhei para ela, ela falou, ela falou: é você. E eu falei: tá bom. Ela falou: o que eu tenho que fazer? Ela falou: nada. Lá a gente faz o chá das amigas. A gente leva roupa, uma troca de roupa com a outra. Pega lá uns lookinhos que você não gosta e leva. Eu tinha 4 shortinhos de rasgar fora e 6 blusas. Porque eu tinha isso: pinga, dor, mágoa e conhecendo Cristo. Eu peguei aqueles 4 shortinhos, as minhas blusinhas, coloquei na mesa ela, e toda lá de repente ela chega, toda lady, né? Ai, que shortinho lindo. Se eu tirar o bolso, eu ficava aqui dizendo: se eu rasgasse. E pegou os shorts, deu coragem para outra, deu coragem para outra. E quando eu vi, eu estava no culto, assim como nós estamos hoje.
bem vestida. Naquele dia que eu fui bem vestida, ela promessa de várias, mas a partir de hoje se prepara. Eu estou falando de uma mulher de rua, que eu vou colocar você em mesa de príncipe. Você vai pisar nos 4 cantos dessa terra. Irmãos, eu tenho 35 anos de evangelho. Hoje eu estou aqui. Eu sou a 10ª vereadora mais votada da cidade de São Paulo. Não, você não está entendendo, de uma andante, de uma moradora de rua. Eu sento na mesa do Tarcísio, do Ricardo Nunes, a 10ª. Eu já tive o privilégio, eu vou ostentar, de arrumar minha mala, pregar no sábado em Boston e voltar no domingo no Brasil. Eu já tive. Eu tive o privilégio de estar no aeroporto, a minha mala extraviar e meu filho ficar maluco, dizendo: na sua mala extraviar, você vai fazer o filho, eu vou comprar uma roupa nova, porque de primeiro eu andava com a sacolinha de mercado, hoje eu tenho mala de rodinha. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu agradeço. Eu agradeço porque Deus me libertou. Eu agradeço porque Deus me salvou. Eu agradeço porque Deus transformou minha vida. Eu agradeço, eu não posso sair daqui sem falar isso. Eu agradeço porque enquanto as pessoas diziam ela é uma improvável, Deus estava escrevendo a minha história dizendo: é no meio dos improváveis que eu faço milagres. Quando eu falo que eu fui para Londres, para Boston, para Itália, para Inglaterra, não é porque eu quero me mostrar, não, é porque eu estou dizendo: Deus falou, Ele vai fazer. Arruma a sua mala, chegou a hora de você subir no voo e bora para outro país. Chegou a hora. E aí quem é grato aprende uma lição. Quer aprender? Quem é grato não tem medo de plantar. Porque o segredo de uma boa plantação é a sua semente. Pastor, e se eu plantar em solo errado? A Bíblia diz que até o cheiro das águas a semente vai brotar. Então é por isso que hoje eu pego essa oferta diante desse ministério e digo: pastora Leide, em meio ao caos, você é o melhor solo para plantar. Talvez você não entendeu, dizendo: pastora, por que você deu para a pastora Leide, não deu para a igreja, não deu para mim? Porque eu não sou boba. O que ela vive e o que eu conheci, se eu fosse parar aqui quase 10 horas, se eu fosse para parar para contar a virada de chave que eu tive depois que eu te conheci, se eu for contar a virada de chave depois que eu comecei a caminhar contigo, eu aprendi que não é nada sobre dinheiro, é tudo sobre posicionamento. Obrigado por você existir. Obrigado que mesmo em meio ao caos, a senhora colocou seu sapato alto, o seu blazer, o seu boai, e disse: eu vou, que se Cristo comigo vai, eu irei. Eu amo vocês. Aleluia. Só um minutinho. Era a Vânia que estava querendo essa Bíblia. Cadê a Vânia? Está por aí? Era essa Bíblia que você estava querendo? Porque ela quer comprar uma Bíblia, né? E ela olhou: já pegou lá. Então, depois vocês passam lá atrás, tem Bíblias lindíssimas como essa para, né, adorar. Queridos, é uma honra ter a pastora Sandra conosco. Pastora Sandra, ela é resposta de Deus também em nossas vidas lá em Fort Lauderdale. Eu vou testemunhar, gente, é conferência, não se apegue ao horário. Pastora Leide foi com ela para Filadélfia e com a Nânia Alencar. E de lá, ela foi para Fort Lauderdale com a pastora Leide. E eu tive que buscar 300 quilômetros a pastora Leide, porque de lá a pastora Sandra ia para Miami pegar o voo para São Paulo urgente. Foi quando a morte da bispa. E eu no caminho sozinho, orando ao Senhor e clamando ao Senhor por uma providência, porque eu precisava pagar meu cartão. Você não sabe disso. Eu precisava pagar meu cartão e eu disse: Senhor, isso já aconteceu várias vezes lá com a gente, porque a gente tem dependência de Deus.
E aí eu falei: Senhor, eu preciso pagar meu cartão, eu não posso dever nessa terra. E de repente, eu fui ao culto onde minha esposa estava com ela, e ela estava ministrando, e aconteceu algo tremendo. Ela teve a mesma direção e sentou e colheu as ofertas, ungiu as mãos das pessoas, porque você que abriu o seu coração, pode ter certeza, querido, você não é forçado a plantar, mas a colheita é inevitável, é inevitável. E aí ela sentou lá, e ela não me conhecia. Primeiro, ela não me conhecia. E quando eu fiquei sentado lá, de repente ela teve essa direção e fez isso. E quando ela fez essa direção, depois terminou, ela disse assim: eu quero, pastor, eu estou fazendo isso, mas eu estou sendo guiada. Essa oferta eu quero dar a esse casal. E ofertou para mim a pastora Leide. Ao término dali, o diácono contou, tudo bem, nos entregou o envelope e nós viajamos. O meu cartão era $1.400. E aí eu falei: filha, conte essa oferta aí, para a gente ver.